Naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Este foi o primeiro recenseamento do governo Quirino na Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da família e da descendência de Davi, para se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, por não haver lugar na sala dos hóspedes. Naquela mesma região havia uns pastores no campo, vigiando à noite o rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se diante deles, e a glória do Senhor os envolveu de luz, ficando eles muito assustados. O anjo lhes disse: Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que é para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. Este será o sinal: encontrareis o menino envolto num pano e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Assim que os anjos se foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. Então hoje, já se aproximando o Natal, eu não consigo vislumbrar um outro tema diferente desse, que é a não ser o significado do Natal para nós espíritas. E hoje nosso objetivo é apresentar uma visão do Natal, para a gente poder entender o sentido desse acontecimento, dessa festa que nós comemoramos, e que hoje em dia tem o seu sentido bastante deturpado, e muitas vezes nós atribuindo outros significados que não são o significado real. Para a gente falar sobre Natal, a gente tem que responder a primeira pergunta, que é: quem é Jesus? E essa pergunta, Kardec os espíritos respondem a Kardec no Livro dos Espíritos, como Jesus sendo um modelo para toda a humanidade, um modelo que Deus deu para toda a humanidade. E além disso, é complementado no Livro dos Espíritos que a lei de Jesus, a doutrina de Jesus, ela corresponde rigorosamente com a lei de Deus. Ou seja, aquele é o caminho que nós devemos seguir. Jesus disse no Evangelho de João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que a gente pode entender sobre isso? Quando Jesus disse que Ele é o caminho, Ele disse que nós devemos segui-lo. Quando Ele diz que Ele é a verdade, Ele diz que a sua doutrina, aquilo que Ele está ensinando é a verdade, corresponde à verdade, que é a verdade de Deus. E quando Ele diz que é a vida, podemos entender que aquele que o segue, e o seguindo na verdade, que é o seu ensinamento, vai atingir a vida, que é a vida plena, uma vida espiritual, que nós espíritas entendemos como a nossa evolução aos graus mais elevados e que nós tanto almejamos. Jesus também disse, diante de Pilatos, um pouco antes de ser condenado: É para isto que eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então Jesus nasceu, Jesus encarnou, Jesus se fez homem como nós, para trazer a verdade, para trazer todos esses ensinamentos, que são os ensinamentos que nós podemos ver no Evangelho, que nós procuramos seguir. Existe também em um texto psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que ele usa palavras parecidas com as que Jesus havia dito. Então, era um texto sobre o Natal. E Emmanuel nos diz: a manjedoura é o caminho, a exemplificação é a verdade, e o Calvário é a vida. Vamos tentar fazer uma interpretação breve sobre isso. Quando
quando Emmanuel nos diz que a manjedoura é o caminho, nós podemos entender de duas formas. Primeiro, como a manjedoura um sinal de humildade, que a humildade é um caminho que nós devemos trilhar. E também a manjedoura como sendo o próprio Jesus encarnado, como o nascimento de Jesus. A exemplificação nada mais é do que tudo aquilo que Jesus nos ensinou com as suas palavras e com seus atos. Ou seja, é a mesma verdade que Jesus havia dito quando disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E quando Emmanuel nos diz que o Calvário é a vida, o que isso significa para nós? Sendo que o Calvário, ou a Gólgota, ou a cruz, onde Jesus, o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado, é o exemplo, é a materialização de todo o sofrimento de Jesus, pois é ali que ele foi morto. Como que ele diz então que é a vida? Porque naquele momento, naquele local, foi que Jesus tornou-se Espírito e nos mostrou que o Espírito permanece logo após a morte. É a vitória da vida sobre a morte. E que nós não somos apenas um ser material, que após a nossa morte nós permanecemos como Espírito. Jesus nos deixa essa certeza, quando ele aparece em Espírito logo após a sua morte, aos seus discípulos, às mulheres que estavam chorando de fora do túmulo. Então, podemos entender como isso, essa frase que Emmanuel nos diz. E ela também está num sentido bastante próximo daquilo que Jesus havia dito quando ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que nós devemos seguir. E Jesus, na concepção então que Kardec nos apresenta como um espírito muito evoluído, um espírito que é modelo para todos nós, ele não precisava encarnar nesse mundo de expiações e provas em que nós vivemos. É um mundo ainda bastante atrasado, de bastante sofrimento, que o mal ainda tem um poder, uma influência muito grande, naquela época, talvez mais ainda. E Jesus encarna, por sua própria vontade, nesse mundo, dando uma prova de amor para a humanidade, porque ele veio nos trazer o caminho, veio trazer a verdade, que era o caminho que nós devemos seguir para que possamos evoluir. Então essa foi uma grande prova de amor que Jesus deu para a humanidade, para todos nós, pois ele não precisava ter encarnado, não precisava passar por tudo que ele passou. E Jesus trouxe muitos ensinamentos para nós, e esses ensinamentos não foram transmitidos para a humanidade apenas por palavras, mas também foram transmitidos por atitudes. Jesus nos ensinou muitas coisas, e ele renovou, a gente pode dizer assim, a cultura da terra. A terra, apesar de já existir toda a religião judaica, vivia ainda muito materialista, apegada à terra, apegada ao mundo. E o que Jesus nos ensina foi uma cultura do amor, ele nos trouxe vários ensinamentos. A gente pode listar alguns, como a humildade. E a humildade, ela já é exemplificada na própria manjedoura. Muitos nascem pobres, muitos nascem em situações difíceis, mas Jesus era um espírito que não precisava passar por aquilo, e ele encarna em uma situação difícil. Ele nasce durante um momento de dificuldade, quando eles estavam em trânsito, em deslocamento, e Maria precisa colocar Jesus em uma manjedoura, que nada mais é que um coxo, onde o gado come as suas refeições. Então, além de ter dito também no Sermão do Monte, felizes aqueles que são humildes, porque deles será o reino de Deus. Então Jesus nos ensinou a humildade, Jesus nos ensinou a perdoar. Jesus, quando é perguntado quantas vezes nós devemos perdoar, se é 7 vezes, ele responde não, você deve perdoar 77 vezes. Mas é claro que ali ele também não dava um número absoluto, mas ele dizia que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Então ele nos ensina o perdão. Ele nos ensina sobre a pureza do coração.
dizendo que aqueles que são puros, eles verão a Deus. E nós espíritas sabemos que a evolução, ela é diretamente proporcional à pureza do coração. Quanto mais evoluídos nós somos, nós vamos ter pensamentos melhores, seremos puros de coração. E nós veremos sim a Deus, pois quanto mais evoluídos, nós estamos mais próximos de Deus. Jesus nos ensina que nós devemos adotar um ponto de vista espiritual. E são várias as passagens que ele faz isso. Aquela vez que ele nos ensina que o seu reino não é deste mundo, era exatamente isso que ele estava dizendo. Aquele momento em que um jovem muito rico se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para me salvar? Jesus disse: cumpra os mandamentos, ame seu próximo, não roube. O que o jovem fala para ele? Ah, mas eu já faço tudo isso. Jesus disse para ele: vende tudo que você tem e me siga. Nessa hora o jovem, que era apegado ao mundo, não só às riquezas, mas às coisas, suas situações materiais, ele não admite aquilo, porque ele ainda amava o mundo, amava a sua vida, e ele não acompanha Jesus, que era uma pessoa que ele reconhecia a autoridade. E naquele momento Jesus nos mostra qual é o ponto de vista que nós devemos seguir. Quando ele também nos disse que nós não devemos acumular nossas riquezas na terra, mas acumular as riquezas, no entendimento dos espíritas, dos planos espirituais. Quais são essas riquezas? São as nossas virtudes, os nossos bons feitos, que são a nossa evolução. Ele nos mostra então que devemos adotar um ponto de vista espiritual e não vivermos apegados ao mundo. Ele nos recomenda não sermos do mundo. Jesus nos ensina a não julgar e dá um exemplo muito forte quando diz que antes de reparar o cisco do olho do nosso irmão, nós devemos recolher o tronco, a trave que está no nosso olho, olhando para dentro antes de olhar para fora, olhando os nossos erros antes de olhar para o outro. Nos ensinou a não julgar. E o que é o resumo de todos os seus ensinamentos? Todos os seus ensinamentos podem ser resumidos sim por ele, que é o amor ao próximo, que quando perguntado sobre qual era o maior mandamento, Jesus responde que este era o segundo maior mandamento, apenas depois de amar a Deus, que era o amor ao próximo. E todos os seus ensinamentos vão nesse sentido, do amor ao próximo. Esse é o maior ensinamento que Jesus nos ensinou. E sobre esse mandamento do amor ao próximo, ele nos ensina a praticar a caridade e diz que todas as vezes que nós matamos a fome de alguém, que nós damos água para alguém que está passando sede, todas as vezes que nós visitamos alguém na prisão ou no hospital, é a ele que nós estamos fazendo isso. Então ele nos ensina o preceito da caridade. E ele nos dá como uma regra de ação do amor ao próximo, fazer com o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo. O amor ao próximo nada mais é do que isso, é fazer com o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo. E ele, um pouco antes também de ser morto, ele disse que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E além dele ter ensinado tudo isso para a gente, principalmente sobre o amor ao próximo, ele nos dá o maior exemplo, e ele deu a vida pelos seus amigos, que é a humanidade. Então ele que não precisava encarnar, não precisava passar por toda essa humilhação, esse sofrimento, ele encarna e dá a vida por todos nós, para ele trazer os seus ensinamentos que levam à nossa evolução, que são a salvação do espírito, pois o espírito, quando ele está evoluindo, nós podemos entender que ele está se salvando. E é o que nós devemos buscar, é a evolução do espírito. Então o que Jesus fez por nós não tem tamanho. E ele não ensina só por palavras, mas ele ensina também pelos seus atos. E ele também nos deixa essa certeza de uma vida futura, quando ele vence a morte, como todos nós um dia venceremos, e
ele aparece em espírito, dando a certeza de uma vida futura para os seus discípulos e para aqueles a quem ele aparece. Então aqui a gente pode relembrar um pouco das várias coisas que Jesus fez encarnado. E do mesmo jeito que termina, se não me engano, o Evangelho de João, em que ele diz: essas foram apenas uma das coisas que Jesus fez, algumas das coisas que nós vimos. Seria impossível, nem se a gente escrevesse em todos os livros da terra, escrever tudo que foi feito e visto naquele tempo. Então nós estamos agora no Natal. O Natal, que é exatamente o momento de relembrar e fazer uma reflexão sobre isso. E o que nós devemos fazer agora no Natal? Nós podemos fazer agora no Natal. Nada melhor do que praticar aquilo que Jesus nos ensinou, ou começar a praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Muitos podem falar: mas não adianta nada eu fazer uma coisa boa agora no Natal e não continuar praticando aquilo durante o ano. É pior ainda nem fazer isso no Natal. É o momento da gente começar. Então essa data que significa que a gente comemora o nascimento de Jesus, é momento da gente relembrar o que ele nos ensinou. Alguns exemplos que a gente pode dar é a prática da caridade. E quando a gente fala de caridade, não só a caridade material, mas a caridade moral, e a caridade mesmo espiritual, principalmente para nós que somos médios, trabalhadores aqui do templo. E a caridade material, eu lembro muito bem na palestra uma vez de Carlos, que nos falou aqui que muita gente critica a caridade material, fala que ela é muito simples, mas ela é simples e nós temos dificuldade em fazê-la. E ela é também um exercício que nós podemos fazer, pois quando a gente começa a praticar a caridade material, nós estamos desapegando do mundo, desapegando das coisas materiais. Então ela é um exercício, uma porta de entrada para as outras caridades. A caridade moral, o que é a caridade moral? Quando eu visito alguém em um hospital, visito um doente, convivo com pessoas que não são mesmo agradáveis, isso aqui, nós estamos fazendo uma caridade moral. Quando ajudamos alguém, estamos fazendo uma caridade moral. É o momento então da gente fazer isso. Caridade espiritual é o que nós procuramos fazer aqui no templo, através dos trabalhos, através da assistência, dos demais trabalhos, é uma forma de caridade. Devemos procurar então, no Natal, intensificar tudo isso, cada um do jeito que quiser, que dê algo para alguém que esteja precisando, praticando uma caridade material. Cada um sabe a quantidade, o que ele pode fazer pelo seu próximo. E lembrando que todos podem ajudar. Lembrando aquela história, aquele exemplo que Jesus nos dá sobre a esmola da viúva, que era uma pessoa muito pobre e estava ajudando, doando. Todos nós podemos, uma quantidade maior, quantidade menor, ajudar alguém que está passando por uma dificuldade, ou fazendo uma visita a alguém que precisa. Ou então, cada um dentro da sua criatividade, ajudar alguém que esteja necessitando. E não só a caridade, mas o perdão, a reconciliação. Tenho certeza que a maioria, ou muitos, tem alguma pessoa, algum irmão muitas vezes, algum familiar muito próximo, que ele nem sequer olha na cara, que ele não conversa, e com o tempo vai ficando mais difícil a reconciliação. Que seja o Natal, pelo seu simbolismo, um momento para isso, um momento de reconciliação, de pedir perdão, um momento de perdoar também. E que a gente possa fazer tudo isso que a gente está relembrando aqui, não só no Natal, mas procurar fazer durante todo o ano. Mas utilizar sim o Natal como um exercício para a gente poder praticar o bem. E é bastante pertinente a data em que a gente comemora o Natal, que ela é bastante próxima também do Ano Novo. A gente sabe que a data do Natal, ele não é considerado como se não fosse a data real em que Jesus nasceu. Porém, é muito pertinente essa data, porque está próximo também da gente iniciar um novo ciclo,
Um ciclo que nós sabemos também que nos mundos espirituais não significa nada, mas para nós, como encarnados, ele pode servir sim, como um novo ciclo em que a gente pode fechar para balanço, rever as nossas atitudes e procurar melhorar. Então, aproveitando essa época em que a gente para e olha um pouco para dentro, ou devemos olhar, é momento também da gente rever o que nós temos feito. Olhar quais estão sendo as nossas atitudes, aquilo que Santo Agostinho já recomendava, e que ele recomenda inclusive no Livro dos Espíritos, que é que nós devemos olhar para dentro e ver quais têm sido os nossos erros, o que nós temos feito. E podemos usar assim o período de um ano e pensar: eu tenho amado o meu próximo, eu tenho perdoado, eu tenho sido humilde, ou eu tenho sido orgulhoso, egoísta? E se a gente fizer essa reflexão, nós vamos ver várias coisas que nós podemos melhorar. Então a gente cria algumas metas para o próximo ano, a gente ser uma pessoa melhor. É muito bacana a gente fazer isso. E essas metas podem ser de várias naturezas, como por exemplo, posso dividir como família, a parte espiritual, e eu colocar como metas: esse ano eu quero ir mais vezes no templo, eu quero ir pelo menos uma vez na semana, quero ir pelo menos 2 vezes na semana, eu quero aprender coisas novas no templo, aprender a concentrar melhor. E na parte familiar, eu quero ser um filho melhor, um marido melhor. E dessa maneira, quando a gente lista o nosso problema e a gente sabe onde que a gente quer chegar, nós podemos sim evoluir. E esse é o nosso objetivo. Estamos aqui para evoluir e é desse jeito que nós podemos evoluir. Então, vamos aproveitar essa data para isso. Aproveitando tudo que Jesus nos ensinou, Ele que é o caminho, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que nós desejamos. Então assim eu agradeço a todos.